Sou corintiano, vai na raça que ganhamos. Salve, salve nação corintiana, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal, vídeo histórico pro canal. O vídeo que o torcedor do Corinthians vai ver, vai rever, vai passar várias vezes aqui, porque o Corinthians saiu, como já havia falado antes, tem qualidade, tem potencial e é possível classificar em La Bombonera. O Corinthians fez um feito histórico. O Corinthians eliminou o Boca Juniors em La Bombonera. Eu vou repetir. O Corinthians eliminou o Boca em La Bombonera. Vai, Corinthians! Cara, que jogo fantástico, que jogo maravilhoso, que jogo inesquecível. Tenho certeza que quem assistiu o jogo de ontem, dia 5 de julho, gravem esta data, 5 de julho, o Corinthians elimina o Boca em La Bombonera. Corinthians foi pro jogo com tudo, exatamente tudo para não dar certo. E acreditem, o Corinthians está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Estou sem voz, perdi a voz. Todo torcedor do Corinthians com certeza perdeu voz no jogo de ontem, mas estamos aqui, vamos gravar, vamos fazer o vídeo, porque o Corinthians não pode ficar sem um vídeo de uma classificação heróica, emblemática, histórica. Cara, que jogo maravilhoso. Corinthians, eu te amo. Corinthians, eu te amo. Por isso que eu gosto desse time, por isso que eu sou encantado por esse time, por isso que eu sou torcedor do Corinthians. Torcedor do Corinthians. Vai, Corinthians! Pessoal, é o seguinte, vou falar um pouquinho do jogo, vou falar um pouquinho do que aconteceu, do que a maioria das pessoas esperavam e o que eu, sinceramente, esperava do jogo de ontem. O Corinthians, antes de iniciar a partida ontem, ficou com muitas dúvidas, não sabia se o Gil ia ou não para campo, não sabia se o Willian ia ou não para campo, não sabia se o Renato Augusto viajava ou não. Então toda essa polêmica mexeu muito com o torcedor do Corinthians, porque quando você tem um jogador de qualidade alta, de técnica alta, que pode resolver o jogo, é óbvio que você quer que ele esteja em campo. E ontem o torcedor do Corinthians quis muito ter o elenco completo, ter todo mundo jogando, porque precisava. Enfrentamos o Boca em La Bombonera. Isso é, cara, fantástico. Corinthians elimina o Boca em La Bombonera. Tchau, Boca. Tchau, Benedetto. Tchau. Corinthians eliminou o Boca, o Corinthians fez um feito. Olha a imensidade do feito. Último time e único time antes do Corinthians a fazer, Santos de Pelé em 1963. Nem minha mãe era nascida, nem a minha mãe. E o Corinthians, em 2022, vai para La Bombonera e elimina o Boca. Cara, que fantástico. A galera que não teve aí a felicidade de ver o Corinthians campeão em 2012, óbvio que as conquistas têm pesos bem diferentes. Eu prefiro, óbvio, ganhar um título do que eliminar o Boca, isso é evidente, mas ganhar do Boca, eliminar esses caras, cara, que delícia, que gostoso, uma sensação única, uma sensação maravilhosa e uma sensação eu vou guardar pro resto da vida. E o torcedor Corinthians, torcedor que quer brigar, que quer lutar, que quer o seu time ganhando, merece guardar na memória o feito de ontem. Corinthians foi fantástico.
fantástico. Esse time é sensacional. Eu não sei se eu falo que foi uma vitória, uma classificação da superação, da raça, da vontade, da determinação, mas foi do jeito Corinthians. Foi brigando, foi jogando muitas partes do tempo do jogo muito abaixo do que deveria jogar, mas o Corinthians foi muita superação, o Corinthians foi muita vontade, o Corinthians foi Corinthians. O Corinthians foi Corinthians. E quando o Corinthians, é muito difícil de bater, é muito difícil de vir aqui, chegar, fazer e acontecer, porque o Corinthians joga com uma raça, uma vontade que nenhum outro time é capaz de jogar. Isso é tradição, isso é cultura desse time. É um time que vem, cara, imagina, para pensar. O Corinthians era um time que não merecia, há um tempo atrás, para muitas pessoas, estar no cenário. O Corinthians era um time que você olhava e falava, pô, o que esses caras querem, o que esses caras são? E olha onde chegou o Sport Clube Corinthians Paulista. Por isso que agora são 30 milhões, são 40 milhões, são 50 milhões e vai aumentar muito e muito essa torcida desse time maravilhoso. O Corinthians eliminou o Boca no jogo de ontem pela fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Corinthians havia empatado em 0-0 na Arena Corinthians, um jogo que o Corinthians já teve bastante problema, um jogo que o Corinthians já teve bastante desfalques, mas o Corinthians foi para La Bombonera desfalcado ainda mais, acredite se quiser. O Corinthians foi para La Bombonera desfalcado sim, ainda mais. E aí eu vou falar para você, desfalcado, La Bombonera com 50 mil torcedores. Você não faz ideia, eu não faço ideia, mas imagina enfrentar o Boca em La Bombonera para uma fase de uma competição que eles são extremamente apaixonados, que eles são extremamente confiantes e que eles jogam em casa, onde, óbvio, são sempre mais fortes. O time do Boca completo, o time do Boca sem desfalques, o time do Boca com estádio cheio, mas nem o Boca, nem La Bombonera, nem técnico, nem imprensa, nem VAR, nem juiz foi capaz de tirar o meu Sport Clube Corinthians Paulista. Sport Clube Corinthians Paulista, eu te amo. Boca Júnior, você foi um grande adversário, mas você fica pelo caminho e hoje eu estou classificado. Corinthians classificado. Vamos! Corinthians classificado, maravilha de jogo. Falar um pouco do jogo para a gente não sair um pouco do âmbito de classificação, que foi heróica, que foi dramática, que foi suada, sofrida, foi na raça. O Corinthians elimina o Boca em La Bombonera na raça. Eu acho que essa seria a frase, esse vai ser o título para esse vídeo. Que jogo fantástico. Ah, Denis, o Corinthians jogou bem? Não jogou. Não jogamos bem. O Corinthians fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado. Eu poderia listar nomes de jogadores que foi muito abaixo do esperado. Mas o Corinthians é Corinthians. O Corinthians se supera. O Corinthians vai para dentro. O Corinthians é Corinthians. Não duvidem do meu Corinthians. Não duvidem do meu Corinthians. É um grande erro duvidar do meu Corinthians. Não façam isso. E o Corinthians ontem foi para a Bombonera, o Corinthians ontem fez um primeiro tempo bem abaixo, o Corinthians ontem teve alguns jogadores que foram fundamentais e eu não posso deixar de falar deles. Cássio Ramos no gol, Fábio Santos na lateral esquerda, Cantilho no meio campo. Esses 3 jogadores no primeiro tempo é o meu grande destaque. Cássio, Fábio Santos, Cantilho. Esses 3 jogadores
fizeram com que o Corinthians tivesse capacidade de não levar o gol. Os dois jogadores de beirada, tanto Ramos como o Piton, que atuou ali nos lances de mano a mano, foram bem abaixo do esperado, infelizmente. O meio-campo com o Duqueiroz, que voltou de lesão, também foi bem abaixo. O Juliano também no meio-campo foi abaixo. Como o Corinthians venceu o Boca com tantos jogadores abaixo? Na base da superação, na base da vontade, da garra, da determinação, porque o Corinthians é acreditar até o final, o Corinthians é acreditar até quando todo mundo acha que não dá, mas pro Corinthians dá, pro Corinthians é possível, o Corinthians tem história sim, tem camisa sim, é um time de camisa pesada sim, e é o Corinthians do povo, é o Corinthians da nação, é o Corinthians do torcedor que foi em Bomboneira, que apoiou em Bomboneira, que enfrentou tudo que foi dificuldade em Bomboneira e foi apoiar, torcer, porque o torcedor do corintiano não vive de título, o Corinthians vive de Corinthians. Eu vou repetir, o Corinthians vive de Corinthians. E isso para nós é um peso muito grande. Ah, mas vai ganhar a Libertadores? Não sei. Quem vai saber se o Corinthians vai ganhar ou não? Mas o feito de ontem foi histórico sim, tem um peso grande sim, dá uma moral grande sim, e o Corinthians vai para a próxima fase com uma confiança muito, mas muito maior. Não sabemos quem volta, não sabemos se chega algum jogador, inclusive eu vou dar uma boa notícia no final desse vídeo. Se você ficou até aqui, se você está gostando, manda um like, compartilha com um amigo corintiano, manda para ele. Eu vou deixar o nosso Instagram aqui, ó, vou estar deixando aqui, para que você siga no Instagram também. Eu faço sempre essa interação aqui no YouTube, no Instagram, para a gente estar sempre se comunicando. No Instagram você vai escalar o Corinthians, você vai dar sua opinião, você vai falar quem que vai fazer o gol, você vai conseguir escalar, montar, ver o esquema tático, qual que é a melhor definição de esquema, tudo isso eu faço junto com você e a gente vai junto torcer para o Corinthians, vibrar com o Corinthians e comemorar com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eliminamos o Boca em La Bombonera. Eliminamos o Boca em La Bombonera. Feito histórico. 1963 e 2022. Faz a conta de quantos anos foi preciso para um time fazer tamanho feito. E o Corinthians, acredite, o Corinthians fez sim. E o Corinthians tem capacidade de fazer ainda mais, principalmente se o nosso adversário, os antes, aqueles que choram desacreditar. Quanto mais desacredita, mais o Corinthians cresce e mais o Corinthians tem capacidade de se reinventar. E o Corinthians é o time da superação, da garra, da vontade e muita raça. Muita raça. Esporte Clube Corinthians Paulista, você é demais. Você é demais. Corinthians cara, é muito emocionante falar do Corinthians, é muito emocionante isso. O torcedor do Corinthians tem essa sensação de o time me representou. Eu me sinto representado nesses jogadores, porque eu vi o brilho no olhar do Willian, eu vi a vontade no jogo do Rony, eu vi a tensão e a vontade de querer ganhar no olhar do Vitor Pereira, eu vi a determinação, a coragem do Gil, eu vi a garra, a gana do Cantilho, eu vi ali a determinação do Bruno Melo, que entrou, perdeu o pênalti, mas foi bem, foi corajoso, de um menino chamado Giovani, que me entra em La Bombonera e vai para dentro dos caras. Então, torcedor corintiano foi representado. E isso, pro Esporte Clube Corinthians Paulista, é o que tem talvez de mais valioso. Eu ganhei, eu sou bicampeão do mundo, ganhei brasileiro, ganhei Copa do Brasil, ganhei tudo que foi título. Falta alguns? Talvez falte um ou outro,
normal, né? A gente vai conquistar ainda, mas o torcedor corintiano não vive de título. O torcedor corintiano vive de jogador que sai com a camisa sangrando. O Corinthians vem de uma geração que o jogador torce o ombro, quebra o ombro e vai pro jogo, porque isso é Corinthians. E o Corinthians foi exatamente isso em Bomboneira. E por isso mereceu sim a classificação. Sabe por quê? Porque o Corinthians tem um goleiro chamado Cássio Ramos, o melhor goleiro da história do clube Sport Clube Corinthians Paulista. É o cara mais grande, é o cara que tem o tamanho gigante. O Cássio é o maior ídolo da história do Sport Clube Corinthians Paulista. E ontem ele acaba de decretar, para não ter dúvida, que ele realmente é o maior jogador que vestiu a camisa desse time. Espero muito que tenha ainda maiores, mas hoje, em 2022, o Cássio é sim o maior jogador da história do Sport Clube Corinthians Paulista. E o Cássio foi herói ontem, defendeu 2 pênaltis, o Cássio fez uma atuação muito segura, muito boa, muito confiante e ajudou a classificar mais uma vez o Corinthians. Então, galera, agora esperamos Emelec, Flamengo. Eu estou torcendo de verdade para que venha o Flamengo. Eu gosto de jogo grande, eu gosto de enfrentar time que tem tradição, que tem camisa, que tem peso sim, porque isso engrandece ainda mais as nossas conquistas. Então que vem o Flamengo, calamos La Bombonera e eu pretendo calar também o Maracanã. Então vamos para cima desses caras, espero que passem, espero que dê o confronto de brasileiros, porque é bom para o futebol brasileiro, é bom para o espetáculo do povo brasileiro, e o brasileiro merece ver 2 gigantes se enfrentando, duelando, e que tenha muita lealdade nos confrontos e que vença o melhor, e que o melhor seja o Sport Clube Corinthians Paulista. E o Corinthians vai para cima de quem vier. E vamos torcer, vamos estar junto, porque o Corinthians precisa todos os dias e todos os jogos do torcedor corintiano. Então, nação, é o meu convite, vamos forte, vamos com tudo, porque a próxima fase está aí e o Corinthians está classificado. O Corinthians tem, além dessa boa notícia, dessa excelente notícia da classificação, um alívio, uma paz, entra uma grana que o Corinthians agradece muito, e o Corinthians, por falar aqui em grana, está tentando a contratação do zagueiro Balbuena, conhecido, jogou no Corinthians já há alguns anos atrás, todo mundo conhece, não tem novidade. O jogador hoje está com 30 anos de idade, o jogador está na mesma situação que veio o Júnior Moraes, que veio o Maicon. Então o Corinthians vê a possibilidade. Há conversas por parte de Corinthians e representante do Balbuena, mas ainda não tem nada concretizado. Mas sim, há algumas conversas e o Corinthians tem a possibilidade de trazer de volta o Balbuena. E aí, corintiano, como é que fica? Gil e Balbuena? Balbuena e Raul Gustavo? Raul Gustavo e Gil? Já parou para pensar como que vai ficar a zaga do Corinthians se ele realmente retornar ao Corinthians? Eu tenho certeza que acrescenta muito. Ontem também foi o último jogo do João Vitor, saiu do campo lesionado, já se despediu do Corinthians. João Vitor, muito sucesso a você, muito obrigado por todos os serviços prestados. Foi gigante com a camisa do Corinthians, vai deixar saudade sim, mas que você tenha muito sucesso, que você, se caso for voltar, volte ainda melhor, e o corintiano deseja a você muito sucesso. Vai aqui o meu muito obrigado por ter vestido e ter honrado a camisa do Corinthians. Isso para o torcedor não tem preço. Então eu agradeço,
Muito obrigado por nos ajudar ontem e o Corinthians está classificado. Vai Corinthians, vai Corinthians!